No vasto mundo do cinema e da televisão, a arte da tradução vai muito além das palavras. É uma habilidade sutil que transcende fronteiras culturais, conectando espectadores de diferentes partes do mundo a histórias universais. Graças à tradução e adaptação de obras de outros países, criamos conexão com a produção apresentada, e muito do que é trazido para cá consegue ser absorvido pelos espectadores como algo legitimamente nosso. Tudo graças à tradução e à dublagem. Filmes como As Branquelas, Velozes e Furiosos, até seriados como Todo Mundo Odeia o Chris e o já considerado brasileiríssimo Chaves, têm um lugar reservado em nossa cultura graças muito à dublagem e aos profissionais que se empenham em adaptar para nosso cotidiano histórias, personagens e situações que nos fazem se sentir identificados. O trabalho dos profissionais de dublagem brasileiros hoje é mais do que reconhecido como um dos melhores do mundo. Mas, em um passado não tão distante, era tratado como algo menor e de baixa qualidade por meios e jornalistas que diminuíam a profissão, afirmando que a versão brasileira tirava a essência da produção original ao qual era adaptada. Essa opinião tanto elitista não impediu que um renomado diretor de cinema pedisse, em 1980, que seu mais recente longa-metragem fosse dublado para o português, tendo um grande cineasta brasileiro dirigindo a dublagem e tendo algumas cópias dessa versão nacional sendo lançada nos cinemas da época, em um período em que apenas filmes da Disney eram exibidos nos cinemas brasileiros com versões dubladas. Neste episódio do Salada Cultural, eu falo sobre o filme O Iluminado, de Stanley Kubrick, e sua versão dublada, que foi feita a pedido do diretor britânico e com direção de dublagem de Nelson Pereira dos Santos, cineasta de obras como Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Vou falar sobre o mercado de dublagem no país naquele início da década de 1980, o pedido considerado inusitado na época, a repercussão na imprensa naquele período e os detalhes da dublagem do clássico do terror. Ao explorar esse episódio, vamos mergulhar não apenas nos desafios técnicos da dublagem, mas também nas nuances culturais e criativas envolvidas na tradução de obras audiovisuais. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Here's Johnny! O Iluminado é um livro escrito por Stephen King que foi publicado originalmente em 1977. Até hoje, é considerado uma obra seminal no universo do horror. A história gira em torno de Jack Torrance, um escritor e alcoólatra em recuperação, que aceita um emprego como zelador no Overlook Hotel durante o inverno, quando o hotel está fechado para a temporada. Jack se muda para lá com sua esposa Wendy e seu filho Danny, que possui habilidades psíquicas especiais. À medida que o inverno se estabelece e o hotel se isola do mundo exterior, o isolamento do hotel começa a afetar a sanidade de Jack, enquanto forças sobrenaturais começam a se manifestar no Overlook, alimentadas pelas energias sombrias e pelos segredos enterrados no passado do hotel. Danny, com sua habilidade de, entre aspas, iluminar, fecha aspas, eventos passados e futuros, percebe os perigos iminentes, incluindo os fantasmas que assombram os corredores do Overlook. Com uma narrativa que explora temas como o isolamento, o alcoolismo e a natureza sinistra da mente humana, O Iluminado é uma jornada emocional e bastante assustadora. À medida que a história se desenrola, mergulhamos nas profundezas da psique dos personagens, especialmente de Jack, que Stephen King, em sua escrita, mostra sua queda para a loucura de uma forma bastante angustiante. 3 anos depois, chega ao cinema a adaptação do livro. Dirigido por Stanley Kubrick, o filme O Iluminado se baseou na obra literária, fazendo algumas mudanças pontuais, inclusive em seu final. Com o roteiro do próprio Kubrick em parceria com Diane Johnson, isso após ter descartado um rascunho do roteiro feito por Stephen King, o filme contou com Jack Nicholson no papel de Jack Torrance, Shelley Duvall como Wendy, sua esposa, e o ator mirim Dan Lloyd, que interpretou Danny, o filho do casal. O longa usa de bastante terror psicológico, fazendo com que a loucura de Jack seja apresentada gradativamente.
e a tensão aumenta a cada rompante de loucura que o protagonista apresenta sem aviso prévio. Sem contar que apresenta uma trilha sonora que, por assim dizer, não avisa quando as cenas de violência irão acontecer. Algo que é comum em filmes de terror, que é aquele crescendo na orquestra quando algo muito ruim vai surgir na tela. Essa surpresa adicional causava ainda mais sustos a quem estava assistindo pela primeira vez, e até para quem há muito tempo não assiste o filme e resolve revê-lo. Com um custo de 19 milhões de dólares, o filme estreou nos Estados Unidos em 23 de maio de 1980, faturando quase 50 milhões de dólares em todo o mundo, um valor muito alto para a época. O longa se tornou um clássico do terror, dando destaque à interpretação de Jack Nicholson e de Shelley Duvall. Muitos momentos do filme são lembrados até hoje, como o encontro do pequeno Danny nos corredores do hotel com as jovens irmãs gêmeas, a frase que Jack datilografa inúmeras vezes, a cascata de sangue, a perseguição no labirinto de Sebes e a mais conhecida e assustadora de todas, que é quando Jack, enlouquecido, quebra a base de machadadas uma porta e coloca sua cara treslocada num buraco que fez. Também foi relatado como o diretor Stanley Kubrick usou de seu notório perfeccionismo para dirigir o longa, tendo o máximo de cuidado para cada cena que iria rodar, indo ao limite do preciosismo, o que anos depois a atriz Shelley Duvall ter confessado que ficou muito abalada psicologicamente por conta da forma como o diretor a tratava no set. Por exemplo, uma das cenas em que os personagens Jack e Wendy estão discutindo ferozmente teve 127 tomadas, isso mesmo, 127 tomadas feitas até o diretor considerar que estava satisfeito. Esse exagero entrou para o Guinness Book como recorde de tomadas feitas para uma única cena. Esse cuidado de Stanley Kubrick não se resumia apenas para a direção e edição final de suas obras. Desde o lançamento de seu outro clássico, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, Kubrick tinha controle total de suas obras, que ia desde o conceito inicial até a forma como ia ser vendido o filme. Desde Laranja Mecânica, em 1971, Kubrick acrescentou entre suas preocupações a forma como seus filmes iriam ser exibidos nos países que não tinham o inglês como língua oficial. Em países europeus, o diretor britânico contatava diretores consagrados de cinema para dirigir as versões dubladas de suas obras. Por exemplo, na Espanha, o diretor Carlos Saura, conhecido por longas como Bodas de Sangue, cuidou da direção da dublagem de todos os filmes de Kubrick a partir de Laranja Mecânica. E o diretor Bernardo Bertolucci, de O Último Tango em Paris e O Último Imperador, só para citar alguns, cuidou da direção de dublagem de Olhos Bem Fechados. Por conta desse cuidado, Stanley Kubrick, em 1980, fez um pedido especial às distribuidoras de todos os países estrangeiros que iam exibir o filme O Iluminado. Entre eles, o Brasil. Salada cultural. Antes de contar como o Iluminado teve sua versão brasileira feita a pedido de Stanley Kubrick, vale fazer uma linha temporal da história da dublagem no país. O primeiro filme dublado no Brasil foi também o primeiro longa-metragem animado de Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938. Porém, demorou mais alguns anos para que houvesse investimento em estúdios de dublagem no país, por conta do custo técnico. Após a Segunda Guerra Mundial, com importação de técnicos e equipamentos, houve investimento para colocar em pé estúdios de dublagem, mas somente para a dublagem de filmes brasileiros, que não conseguiam captar o som direto para filmagens em ambientes externos ou quando os artistas cantavam nas produções de chanchada. Os então grandes estúdios do cinema nacional, como a Vera Cruz, Maristela e Multifilmes, tinham estúdios de dublagem prontos para esse trabalho, mas a Companhia Industrial Cinematográfica, a SIC, fundada por franceses no Rio de Janeiro, é considerada como a primeira grande empresa de dublagem no país. Mas ainda assim, dublando somente produções nacionais, porque cortava custos de captação direta de áudio, deixando para incluir os diálogos na edição. Com isso, a partir da década de 1950, muitos filmes brasileiros faziam uso da dublagem em sua produção. Entre essas produções está Rio 40 Graus, dirigido por Nelson Pereira dos Santos.
Guarde esse nome que ele será muito importante quando eu voltar com a história de O Iluminado no Brasil. Em 1958 seria fundado o estúdio Gravação, do produtor Mário Aldar Jr., que aproveitou os equipamentos do estúdio de cinema Maristela, que acabava de fechar suas portas naquele ano. Antes de fechar, a Maristela tinha um contrato de parceria com a Screen Gems, uma empresa subsidiária da Columbia Pictures que vendia suas produções para outros países. Mário Aldar quis aproveitar esse contrato com a Screen Gems e montou o estúdio de dublagem para dublar essas produções vindas da Columbia Pictures e vender para os canais brasileiros de televisão, que ainda não tinha completado nenhuma década que estavam no país e que precisavam ocupar a grade de programação com o que tivessem à disposição. Todos os filmes antigos, séries e desenhos animados da Columbia Pictures foram dublados naquele período pela Gravação, que inclui produções como o Rin Tin Tin e Jim das Selvas. Nos anos seguintes, surgiram outros estúdios para a demanda de produções internacionais que canais de televisão compravam, como os estúdios Arte Industrial Cinematográfica, a AIC em São Paulo, criada em 1960, a Cinecastro no Rio de Janeiro, que foi fundada em 1961, e a Rivaton, criada em 1963. Todas as produções internacionais que eram dubladas por esses estúdios iam diretamente para a TV, e somente os filmes nacionais que não captavam som direto que eram exibidos nos cinemas. Porém, em 1960 foi apresentado no Senado Federal o projeto de lei número 37, de autoria do senador Geraldo Lindgren, que dizia, abre aspas, os filmes editados no estrangeiro sejam gravados no Brasil, na língua portuguesa, e bem assim, determina que o fundo musical ou partes musicadas sejam também gravadas por orquestra brasileira. Fecha aspas. Ou seja, ele estava propondo que todas as produções estrangeiras exibidas no Brasil fossem obrigatoriamente dubladas, seja na TV, cinema ou aonde fosse veiculado. O PL causou polêmica e revolta em cineastas, críticos e jornalistas. Em nota não assinada no jornal Correio da Manhã de 23 de dezembro de 1960, falava sobre o projeto de lei com ironia, dizendo, abre aspas, aos nacionalistas poderia parecer interessante a tese de que o português, também no cinema, deva ser a única língua ouvida ou falada. Oscarito emprestaria sua voz a Gary Cooper. Falaria por Brigitte Bardot, talvez Eliane Lage, talvez Cacilda Becker. Fecha aspas. A Associação Brasileira de Cronistas Cinematográficos, a ABCC, enviou ao presidente da República, Jânio Quadros, e ao Congresso um ofício contra a dublagem de filmes estrangeiros no Brasil. No jornal O Dia, de 8 de janeiro de 1961, na coluna de Silvio Beck, intitulada O Crime da Dublagem, afirmou que quem quer que todos os filmes estrangeiros fossem dublados eram pseudo-nacionalistas que querem manter a massa semi-analfabeta ignorante, além de afirmar que, abre aspas, no Brasil, felizmente, atingimos o ideal. Inexiste a segregação cultural. Fecha aspas. Apesar da polêmica, ou talvez por conta da polêmica, o projeto de lei foi arquivado. Enquanto isso, na TV brasileira, o presidente Jânio Quadros promulgou, em 12 de abril de 1961, o Decreto número 50.450, que obrigava a exibição de filmes nacionais na programação das televisões, para diminuir o número de produções internacionais na televisão. Após a renúncia de Jânio Quadros em agosto do mesmo ano, o decreto foi revogado a pedido dos canais de televisão e em 1962 foi promulgado o Decreto 544, que estabelecia a obrigatoriedade de dublagem em português de filmes estrangeiros em exibição na televisão, com exceção de reportagens e desenhos animados. Em 1965, com o Brasil já sendo governado por militares após o golpe de 1964, o deputado Áureo Melo apresentou o projeto de lei número 2567, novamente pedindo que todos os filmes estrangeiros fossem dublados em português. E, novamente, o projeto foi arquivado. Outra tentativa de tornar a dublagem obrigatória foi feita em 1971, com o PL número 213, de autoria do deputado Léo Simões, mas com uma exceção de exibição de produções com o idioma original quando, abre aspas, só será permitida a exibição de filmes no idioma original nos cinemas de arte,
assim classificados pelo Instituto Nacional de Cinema. Fecha aspas. Esse PL ficou rodando no Congresso por um bom tempo, sendo arquivado em 1975. Em 1978, os dubladores chegaram a entrar em greve, pedindo melhores condições de trabalho e salário. Já em 1980, o Conselho Nacional de Cinema, que era o órgão do governo que fiscalizava o setor audiovisual no país, emitiu a Resolução 55 em 29 de agosto de 1980, que tratava da obrigatoriedade da dublagem na televisão e que as produções dubladas deveriam ser feitas em território nacional como uma forma de fortalecimento do trabalho dos profissionais brasileiros. E é neste ano que voltamos ao O Iluminado. Salada cultural. Na coluna do jornalista Zósimo Barroso do Amaral, no Jornal do Brasil de 26 de outubro de 1980, apresentava a seguinte nota chamada Exigência Cumprida. Abre aspas. Stanley Kubrick, cujo último filme, The Shining, está para ser lançado no Brasil, escreveu a seus representantes fazendo uma exigência. Quer porque quer que o filme seja exibido com uma versão dublada em português. A vontade do diretor está sendo cumprida. Já está sendo preparada a versão para o português, a ser mostrada paralelamente com outras cópias com legendas. Para dirigir os trabalhos de dublagem, Kubrick escolheu um profissional de confiança, Nelson Pereira dos Santos. Fecha aspas. A notícia poderia ser tratada como algo pequeno, já que o que mais temos hoje são cópias dubladas de diversos lançamentos tanto no cinema quanto em outras plataformas. Mas como se tem naquele histórico da dublagem no Brasil, isso não era comum em 1980. No Brasil, quase nenhuma produção internacional era lançada nos cinemas com cópias dubladas. Com a exceção de longas-metragens animados dos estúdios Walt Disney, ou filmes nacionais que também eram dublados, boa parte do que era lançado nos cinemas vinham em cópias com legendas. Além de ser considerado mais barato para o lançamento colocar uma legenda ao invés de contratar um estúdio de dublagem, os sistemas de áudio de nossos cinemas daquela época eram bem precários, para não dizer terríveis. Como citei antes, dublagem naquela época era muito mais comum em produções que eram veiculadas na TV e só na TV, já que estamos falando de 1980 e nem videocassete havia em terras tupiniquins. Então, tendo uma exigência como essa de Stanley Kubrick era algo totalmente fora do comum. Ainda mais exigindo que a direção de dublagem ficasse a cargo do cineasta Nelson Pereira dos Santos, daquele filme Rio 40 Graus, que também é conhecido pela sua adaptação do livro de Graciliano Ramos Vidas Secas, lançado em 1963, e a adaptação da obra de Jorge Amado, Terra dos Milagres, de 1977, entre outras obras reconhecidas não só no Brasil, como no mundo, como pode-se ver pelo pedido de Stanley Kubrick. Kubrick era grande admirador de obras brasileiras, principalmente aquelas feitas durante o movimento do cinema novo, que colocava na tela do cinema críticas sobre a desigualdade social do país e tinha em Nelson Pereira dos Santos um dos seus principais expoentes. Naquele ano de 1980, Nelson lecionava nos Estados Unidos e tinha uma certa proximidade com Stanley Kubrick, o que fez ele ser convidado para dirigir a versão dublada da obra de terror. Em entrevista concedida em 2013 para o jornal O Globo, Nelson Pereira dos Santos contou como foi ter trabalhado com Stanley Kubrick nessa versão brasileira. Abre aspas. Falávamos por telefone e ele me proibiu de aliviar os palavrões e as palavras fortes na dublagem. Kubrick sabia que o texto tinha uma força única, que deveria ser preservada se vertida a outras línguas. E, embora ele tivesse fama de severo, comigo sempre foi um cavalheiro. Fecha aspas. Com essa instrução, começou a seleção de vozes brasileiras para a versão dublada do clássico. As cenas para os testes dos atores brasileiros foram selecionados pelo próprio Stanley Kubrick e coordenado por Elza Veiga, que na época era gerente de publicidade da Warner Brothers no Brasil, estúdio este que lançou o filme. A tradução final ficou a cargo de Maurício Seixas, que também era dublador. Na tradução, também foi sugerida a adaptação dos nomes dos protagonistas, com o intuito de soar melhor para o espectador, sugestão que foi prontamente aprovada por Kubrick. Então, Jack Torrance virou Jack Torres. Sua esposa Wade Torrance
se transformou em Yara Torres e seu filho virou Danny Torres. Dos testes feitos, o elenco de dubladores ficou assim. Alan Lima ficou a cargo de dublar Jack Nicholson. Bettina Vianney dublou Shelley Duvall. Luciana Seixas dublou o ator mirim Dan Lloyd. E Luiz Mota fez a voz de Scatman Crothers. O estúdio de dublagem responsável pela versão brasileira foi o Tecnisom, que hoje é o estúdio Delarte, no Rio de Janeiro, sendo que o som captado no estúdio foi mixado em Londres, a pedido de Stanley Kubrick. Segundo reportagens da época, foram 8 semanas de trabalho, desde os primeiros testes até a dublagem, sendo que o processo de dublagem durou 6 dias. Na época, para dublar um filme para a TV, levava em torno de 1 dia. Ainda contou nessas reportagens que a Warner Brothers do Brasil teria gasto no processo de dublagem em torno de 1 milhão de cruzeiros, mais ou menos R$150 mil em valores convertidos, sendo que na época uma dublagem custava 150 mil cruzeiros, ou algo em torno de R$25 mil hoje. O Iluminado, com cópias dubladas e legendadas, teve sua estreia no Brasil em 25 de dezembro de 1980, no feriado de Natal. Sim, ótimo dia para estrear uma pérola do terror. Dias antes, o filme teve uma exibição para a imprensa no Hotel Meridian, no Rio de Janeiro, com a presença de Nelson Pereira dos Santos. Segundo reportagem assinada pela jornalista Susana Child no Jornal do Brasil do dia 22 de dezembro de 1980, apesar da suposta estranheza do público ao ver a versão dublada que não poupava nos palavrões, algo fora do comum para uma versão brasileira que sempre colocava malditos e desgraçados quando traduzia palavras de baixo calão para filmes exibidos na TV, os presentes ao final da projeção aplaudiram de pé o filme e elogiaram a adaptação. Nelson fez um breve discurso ao final, dizendo ser a favor de mais produtos dublados no cinema porque ampliaria o mercado de trabalho, mas que não deveria ser obrigatória, e isso também faria com que os cinemas melhorassem suas condições acústicas. Nelson Pereira também citou na mesma reportagem que os contrários à dublagem eram elitistas, que, abre aspas, sofreriam demais só em pensar na possibilidade de ver Marlon Brando dublado por Costinha, o que representa não só uma subestimação da capacidade de trabalho do artista brasileiro, como também um endeusamento do ator estrangeiro. Fecha aspas. Esse apoio à dublagem de filmes para cinema naquela época não teve grandes adeptos na imprensa, como mostra uma matéria assinada pelo crítico Rubens Ewald Filho para o jornal A Tribuna, de Santos, na edição de 1º de janeiro de 1981, quando critica a adaptação de nomes do longa e que a dublagem mostra sua insatisfação com o sistema de áudio dos cinemas nacionais, além do fato de que, abre aspas, a dublagem continua a ser uma deformação artística. Fecha aspas. No final do texto ainda teve um pequeno elogio, meio irônico, ao dublador Alan Lima, que segundo Ewald, deixou a interpretação de Jack Nicholson menos ruim. Apesar das críticas, a experiência foi positiva, porque o exigente Stanley Kubrick fez questão de enviar um telegrama endereçado a Nelson Pereira dos Santos e toda a equipe de dublagem para elogiar o trabalho feito pela versão brasileira de O Iluminado. Segundo a carta, que faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna, o MAM, Stanley afirma que a versão brasileira foi a melhor dentre as 5 versões dubladas pelo mundo que o filme teve naquele lançamento. Elogio para poucos de um realizador notoriamente perfeccionista. Salada cultural. Infelizmente, essa versão dublada de O Iluminado não está disponível em nenhuma plataforma ou meio físico. E eu falo com propriedade, porque escarafunchei céus e terras para tentar achar nem que seja 15 segundos dessa dublagem. E, infelizmente, não tive sucesso. Mas talvez eu tenha esquecido de ir em algum outro lugar buscar essa relíquia. Então fica aqui o meu pedido caso alguém que esteja ouvindo este humilde podcast tenha e possa compartilhar nem que seja um pequeno tira-gosto dessa versão dublada de 1980. Olha, eu aviso que não tenho condições para pagar uma recompensa, mas terá meu eterno agradecimento. É grande coisa? Talvez não, mas já é alguma coisa. Caso queira assistir O Iluminado, um grande clássico do cinema de terror,
O filme está disponível, inclusive com uma dublagem mais recente, na plataforma Max. O pedido exclusivo para dublar para lançamento no cinema ficou apenas neste episódio de O Iluminado. Ainda levou muitos anos para que diversos filmes tivessem cópias dubladas para os cinemas brasileiros, com exceção das animações. Apenas no ano de 2007 que houve um aumento de cópias dubladas de lançamentos cinematográficos para todos os gêneros. Hoje, há mais cópias dubladas que legendadas nos cinemas brasileiros, seja de qual gênero o filme for, da animação infantil ao terror com classificação indicativa de 18 anos. A versão brasileira venceu. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, dar sugestões ou apontar correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.